Aquilo que você nega se submete. Aquilo que você aceita transforma. Carl Jung. Essa frase pode ser a virada de chave da sua vida, se você tiver coragem de encará-la. Você já parou para pensar por que certas coisas continuam se repetindo na sua vida como se fosse um castigo invisível? Você promete a si mesmo que vai mudar, tenta, se esforça, mas acaba caindo no mesmo lugar, no mesmo tipo de relacionamento, no mesmo sofrimento, no mesmo vazio. Isso não é azar. Isso não é coincidência. Isso é a vida tentando acordar você. A vida vai te repetir até que você desperte. Até que você enxergue o que ainda está inconsciente. Até que você aceite olhar para dentro e reconheça aquilo que precisa ser transformado. Não negado, não reprimido, mas integrado. Porque não adianta fugir. Não adianta mudar de cidade, trocar de parceiro, começar do zero de novo e de novo. Se você não muda por dentro, a vida muda só de cenário. Mas a história é sempre a mesma. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de estar vivendo em looping. O nome muda, o ambiente muda, mas a dor é familiar. Como se algo dentro de você já soubesse o final dessa história, antes mesmo dela começar. E esse é o ponto onde muitas pessoas desistem, se conformam, acham que são quebradas, que não têm mais salvação, que algo nelas é errado. Mas o que elas não sabem, e talvez você também não soubesse até agora, é que tudo isso é uma linguagem. É o modo como a sua alma grita por atenção. A repetição é uma tentativa desesperada da sua psique de te mostrar que há uma parte sua esquecida, ferida, rejeitada, que precisa ser olhada, que precisa ser curada, que precisa ser amada. E enquanto você continuar fugindo disso, o ciclo vai continuar. Não porque o universo quer te punir, mas porque ele quer te despertar. É por isso que neste vídeo eu não vou te dar uma solução mágica. O que eu vou te entregar é um espelho, um mergulho, uma jornada para dentro, para que você entenda por que os mesmos padrões continuam voltando. E mais do que isso, como você pode transformar essa dor num portal para o seu despertar. Vamos falar sobre aquela sensação de impotência quando tudo parece estar fora do seu controle. Sobre a frustração de repetir erros que você jurou nunca mais cometer. Sobre o medo de que nada mude. E, principalmente, sobre o alívio de perceber que o problema nunca foi você. O problema foi você não ter sido ensinado a se escutar. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu atraio esse tipo de pessoa? Por que eu sempre saboto as coisas quando tudo começa a dar certo? Porque mesmo fazendo tudo certo, parece que nada muda. Essas perguntas não são sinais de fraqueza. São sinais de que sua consciência está começando a despertar. São sinais de que você está pronto para sair do modo automático e começar a caminhar com intenção, com verdade, com alma. A psicologia profunda de Carl Jung nos mostra que todo padrão repetitivo é a forma como o inconsciente se manifesta. Tudo aquilo que você reprimiu, esqueceu, negou ou não soube lidar, acaba se tornando uma força oculta, uma força que conduz sua vida por trás dos bastidores. E essa força vai se expressar até que seja reconhecida. Imagine que dentro de você existe uma criança ferida, sentada num quarto escuro. Ela não tem voz, mas precisa ser ouvida. Como ela vai chamar sua atenção? Através da sua vida emocional, através da sua ansiedade, do seu medo, dos seus relacionamentos, do seu corpo até. Ela vai usar tudo o que puder para ser vista, e o mais bonito de tudo isso, e também o mais desafiador, é que não existe cura verdadeira sem esse encontro com a dor. Mas esse encontro não precisa ser sofrido, ele pode ser libertador. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque alguma parte de você está pronta, pronta para sair do ciclo, pronta para parar de repetir,
pronta para enxergar com os olhos da alma e não mais com os olhos do medo. A repetição é o mestre. A consciência é a libertação. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por 5 etapas práticas, emocionais e espirituais, para que você compreenda, acolha e transforme os ciclos que se repetem na sua vida. Não vai ser um vídeo teórico, vai ser um chamado, um despertar, um reencontro com aquilo que você sempre foi, mas esqueceu no caminho. Você está pronto? Então respira fundo e vem comigo. Olhar para dentro é muitas vezes a coisa mais difícil que podemos fazer, porque significa encarar tudo aquilo que evitamos por anos. Medos antigos, vergonhas escondidas, vontades que enterramos para agradar os outros. Mas é exatamente esse olhar honesto e corajoso que começa a quebrar o ciclo. E a primeira etapa para sair da repetição é: reconheça o padrão. Ele não é coincidência, ele é linguagem da alma. Nada se repete à toa. Toda repetição emocional é um sinal. E quando você começa a enxergar a repetição como uma mensagem, tudo muda. Comece se perguntando: o que está se repetindo na minha vida? Talvez seja o tipo de pessoa que você atrai. Sempre alguém que te ignora, que te rejeita, que te prende. Ou talvez seja o sentimento que volta, sensação de abandono, de estar sozinho, de não ser bom o suficiente. Ou quem sabe é o fracasso que volta sempre que você chega perto de algo bom. Quase consegue, mas não vai. Esses ciclos não são azar. São reflexos de partes internas que ainda estão feridas. É o seu inconsciente dizendo: olha para mim, eu preciso de você. Mas a maioria das pessoas, ao perceber esses padrões, reage com julgamento. Por que eu sou assim? Eu sou um imã de problema. Devo ter algum karma maldito. E isso só reforça o padrão. O convite aqui é completamente diferente. Observe sem julgar. Reconheça com presença, com curiosidade, com respeito, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para retomar o seu poder. Pega um papel, escreva: o que na minha vida parece estar sempre se repetindo, mesmo quando eu tento fazer diferente. E escreva tudo que vier. Pode ser desconfortável, mas é libertador. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. Isso significa que enquanto você não reconhece o que está por trás da repetição, vai parecer que a vida está te punindo, mas quando você começa a ver, começa a entender que a repetição é só o jeito da vida dizer: tem algo aqui que precisa ser integrado. Imagine que você está preso num ciclo, a mesma dor, o mesmo erro, o mesmo tipo de pessoa. Você começa a perceber isso e nomear. Só isso já muda tudo, porque agora você está consciente. Você não está mais no modo automático, e quando você começa a ver, começa a sair. A clareza traz força. Tira você do papel de vítima e te coloca no papel de autor da sua própria cura. Mas o reconhecimento não é um ponto final, ele é um portal. Quando você reconhece, você precisa ir mais fundo, porque nenhum padrão nasce do nada. Todo padrão tem uma origem emocional profunda, e é aí que entramos na segunda etapa, encontrar a raiz. Mas antes de seguir, respira. Traz para a mente aquele padrão que mais te dói, aquele ciclo que mais te cansa, e percebe: ele está pedindo cura, não punição. Ele está pedindo que você volte ao ponto onde tudo começou, porque entender a origem é o que vai te libertar de repetir o passado no presente. A gente vai entrar nisso já, mas por agora, reconheça: a vida não te repete por crueldade, ela te repete por amor. Porque só assim você pode ver o que ainda precisa ser transformado. E quando você começa a ver, mesmo que doa, algo dentro de você já começa a respirar. Você está lembrando quem é. E isso é o começo de tudo. Agora que você já reconheceu,
O padrão que se repete é hora de ir até a raiz dele. E essa é uma das partes mais profundas e transformadoras dessa jornada. Todo padrão tem uma origem, uma emoção não resolvida, uma dor esquecida, uma história que ficou parada no tempo, mas continua ativa dentro de você. E é por isso que ele continua voltando. Não porque você é fraco, mas porque ainda existe algo ali pedindo para ser visto. Carl Jung chamava isso de complexo, um núcleo emocional inconsciente, formado muitas vezes na infância, que permanece ativo na sua psique, mesmo depois que você cresce. Ele vive reagindo, sabotando, repetindo. Como uma criança que ainda espera ser acolhida, compreendida, protegida, encontrar a origem é como seguir o fio de um novelo até o ponto onde ele foi amarrado pela primeira vez. E para isso, você precisa de presença, de silêncio, de coragem. Você pode fazer isso com uma pergunta simples, mas poderosa. Quando foi que eu senti isso pela primeira vez? Pegue o padrão que você reconheceu. Pode ser o medo do abandono, a necessidade de agradar, o impulso de se calar, o sentimento de nunca ser suficiente. Agora pare, respira, fecha os olhos se puder e pergunta: quando lá atrás eu senti isso? Deixe vir o que vier, não tente forçar. Às vezes vem uma imagem, um cheiro, uma cena da infância, às vezes só um sentimento no corpo. Confie, sua alma sabe. Talvez você se veja criança tentando agradar os pais para não ser ignorado. Talvez lembre de uma crítica cruel que te fez acreditar que você nunca seria bom o bastante. Talvez perceba que desde muito cedo você aprendeu que amar era sinônimo de sofrer. E ali está a origem. Ali está o ponto onde o padrão começou. Não se trata de culpar o passado. Não é sobre colocar o dedo em ninguém. É sobre reconhecer que houve um momento em que você aprendeu algo que não era verdade, mas que você acreditou porque era o que sua mente infantil conseguia entender. Você aprendeu que precisava se calar para ser amado, que precisava se anular para ser aceito, que precisava aceitar migalhas para não ficar sozinho. E esse aprendizado virou um script. Um roteiro que você continua seguindo mesmo sem perceber, mas agora você está vendo. E ver é o primeiro passo para escrever uma nova história. Quando você encontra a origem, algo muda, porque aquela dor, aquele sentimento, aquele vazio, eles não parecem mais tão sem sentido. Eles têm um contexto, eles têm uma explicação. E, principalmente, eles deixam de ser um castigo e passam a ser um chamado. Você começa a entender que não está sendo punido por nada. Está sendo convidado a curar algo que ficou congelado no tempo. E quando você olha para isso com compaixão e não com julgamento, você começa a liberar a energia que estava presa ali. Muitas vezes, esse momento é acompanhado por emoção. Você pode chorar, pode sentir um aperto, pode sentir alívio. Tudo isso é sinal de que algo está se movendo, que a energia estagnada está começando a fluir de novo. Você não precisa resolver tudo agora, nem precisa entender todos os detalhes. Só precisa reconhecer a origem com verdade. E aí entra um ponto importante. Não tente corrigir o que aconteceu. O passado não se corrige. O passado se acolhe. O passado se integra. Você vai perceber que aquele padrão que hoje tanto te machuca nasceu de um lugar muito humano, de uma tentativa de se proteger, de se adaptar, de sobreviver. Você não fez nada de errado. Você apenas aprendeu a funcionar de um jeito que agora já não serve mais. E tudo bem. Chegou a hora de devolver o peso, de libertar a criança ferida do papel que ela nunca deveria ter carregado e começar a viver com a consciência de um adulto desperto. A vida não quer que você continue no piloto automático. A vida quer que você se lembre de quem você é, por inteiro, e para isso o próximo passo é essencial. Acolher a dor que você encontrou, sem rejeição, sem pressa, sem vergonha, porque aquilo que você acolhe se transforma. Você encontrou a origem, você viu a criança, você entendeu o porquê da dor, e agora
É hora de acolher. Essa talvez seja a parte mais desafiadora para quem está acostumado a se proteger o tempo todo. Porque acolher significa parar de fugir, parar de lutar contra o que sente. Significa sentar ao lado da dor, como se ela fosse uma parte sua, porque ela, Jung, dizia que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim trazendo à consciência as partes sombrias. E isso exige aceitação, amor radical, olhar para a ferida e dizer: eu vejo você e não vou mais te rejeitar. Talvez você tenha passado a vida toda tentando esconder a dor, colocando máscaras, criando personagens, fingindo que estava tudo bem para não ser um fardo para ninguém. Mas agora chegou o momento de soltar tudo isso. A dor que você sente hoje é a mesma dor de uma parte sua que ficou presa no tempo. Uma criança que aprendeu a se calar, a se esconder, a se encolher para sobreviver. Ela não precisa mais ser silenciada. Ela precisa ser acolhida. Como você faz isso? Começa com um gesto simbólico. Coloque a mão no peito, respira fundo e diga em silêncio: eu estou aqui com você, eu vejo você, eu não vou mais te abandonar. Simples assim, profundo assim. Esse tipo de acolhimento não vem da mente, vem da alma. É um movimento interno de reconciliação. Você não está consertando nada. Você está integrando, está dizendo para si mesmo que a dor faz parte da sua história, mas não precisa mais controlar o seu presente. Quando você acolhe, a energia da dor começa a se dissolver. Ela não precisa mais gritar, porque finalmente está sendo ouvida, e é aí que você começa a sentir algo novo. Paz não é euforia, não é alegria forçada, é uma paz serena, silenciosa, a sensação de estar inteiro, mesmo com cicatrizes, mesmo com imperfeições. Mas há um ponto crucial aqui. O acolhimento emocional precisa ser seguido por ação consciente. Jung dizia: conhecimento não é o suficiente. Ele precisa se tornar ação. Caso contrário, é apenas auto-engano. E aqui entramos na quarta etapa: alinhar sua ação com o novo nível de consciência. Não adianta apenas entender. Não adianta apenas sentir. Se você continuar vivendo da mesma forma, os padrões voltam. Porque eles são alimentados pelo hábito, pelo piloto automático, pelo velho eu. Agora que você enxergou, agora que você sentiu, agora que você acolheu. É hora de agir diferente, e isso não significa virar outra pessoa da noite pro dia. Significa mudar pequenos comportamentos que sustentam o ciclo. Por exemplo, se você reconheceu que repete relacionamentos em que é desvalorizado, o novo comportamento pode ser estabelecer limites claros, dizer não quando algo te fere, escolher se afastar de quem te suga. Se você percebeu que sabota tudo quando começa a dar certo, o novo comportamento pode ser persistir mesmo com medo, continuar mesmo com dúvida, agir apesar da antiga voz que diz: você não merece. Se o seu padrão é se calar, o novo comportamento pode ser falar o que sente com vulnerabilidade, se posicionar com firmeza e amor, deixar de esconder sua verdade. O mais importante é que cada pequena ação contrária ao padrão antigo enfraquece o ciclo e fortalece o seu novo estado de consciência. Não espere sentir segurança total. Não espere não ter medo. A ação vem primeiro. A confiança vem depois. Você está reprogramando o seu sistema emocional. Está ensinando ao seu corpo e à sua alma que agora há um novo jeito de viver. Que agora você está presente, desperto, alinhado com quem realmente é. E acredite, isso muda tudo. As pessoas percebem, as situações mudam, a vida começa a responder de outro jeito, porque agora você está vibrando diferente. Essa etapa exige compromisso, exige prática, mas ela te dá algo que nenhuma teoria te daria: resultado real. E aí você começa a viver de um novo lugar, um lugar mais leve, mais verdadeiro, mais seu.
Mas ainda tem mais um passo, o mais profundo de todos. Porque agora que você enxergou, sentiu, acolheu e agiu, é hora de transformar esse ciclo em algo sagrado. A última etapa dessa jornada é a mais sutil e também a mais transformadora. É quando você para de lutar contra o padrão e começa a entender o presente escondido dentro dele. É quando você transforma a dor em sabedoria, o trauma em portal, o sofrimento em despertar. Carl Jung dizia que onde há ferida, há cura, e que aquilo que te fere é exatamente aquilo que pode te revelar quem você realmente é. Transcender o padrão não é esquecer, não é fingir que não doeu. É justamente o oposto. É honrar o que você viveu, ver o sentido maior daquilo e usar essa experiência como combustível para a sua expansão espiritual. Porque, no fundo, todo padrão repetitivo é uma lição. E como toda lição, ele só se encerra quando é verdadeiramente aprendido. Você pode transformar essa etapa em um ritual simbólico. Pegue um papel. Escreva tudo o que esse ciclo te mostrou. O que você entendeu sobre si mesmo. O que aprendeu sobre o amor, sobre os limites, sobre o merecimento. Escreva também o que você está escolhendo deixar ir. Velhas crenças, hábitos, culpas, medos. E, depois disso, queime esse papel. Veja as palavras se desintegrarem. Veja o passado sendo liberado. Veja a energia que antes estava presa naquele ciclo se transformando em fogo, em luz, em presença. Você pode fazer isso sozinho, em silêncio. Ou pode fazer com uma vela acesa num momento de recolhimento, como uma cerimônia íntima, como um voto com a sua alma. O que importa não é o fogo, é a intenção. Esse gesto simboliza o encerramento, o fim do ciclo, a integração do aprendizado, a transmutação da dor. E aqui acontece algo sutil, mas poderoso. Você começa a sentir gratidão pelo que antes te machucava. Isso não significa que você gostou do que passou, mas significa que agora você enxerga com outros olhos. Você vê que aquilo te despertou, que te forçou a crescer, que te empurrou para dentro. Você vê que se não fosse por aquele padrão, talvez você nunca tivesse olhado para sua sombra. Talvez nunca tivesse se conectado com sua verdade. Talvez nunca tivesse entendido quem você é de verdade. É nesse momento que o padrão deixa de ser um peso e vira um ensinamento sagrado, porque agora ele está completo. Ele cumpriu seu papel. Ele te levou até aqui. E você pode dizer, obrigado. Eu aprendi. Eu honro o que vivi, mas eu não preciso mais repetir. Essa é a essência da transcendência. Não é se livrar do passado, é transformá-lo em raiz, em base, em fonte de sabedoria. E então, algo muda de forma definitiva. Você deixa de ser alguém que sofre e passa a ser alguém que cria, que escolhe, que age a partir da consciência, não da ferida. Você vira o autor da sua história. A transcendência não é um ponto final. É um novo começo. É o momento em que você começa a viver a vida com outro olhar. Um olhar mais amplo, mais presente, mais compassivo. Você passa a reconhecer os sinais da vida com mais sensibilidade. Sabe quando algo é velho e precisa ser interrompido. Sabe quando está se sabotando. Sabe quando está reagindo com base em medos antigos. E mais do que isso, sabe como voltar para o centro, como se acolher, como se manter desperto. É como se um novo você tivesse nascido, mais inteiro, mais lúcido, mais verdadeiro. E não, isso não significa que tudo será perfeito daqui para frente, mas significa que você agora tem ferramentas, tem consciência, tem clareza. E isso é tudo, porque quando você está consciente, até os desafios se tornam oportunidades de evolução. Você não se vê mais como vítima, você se vê como alguém em jornada, alguém que sente tudo com profundidade, mas que não se perde na dor, alguém que vive com o coração aberto e os olhos voltados para dentro.
Isso é liberdade. Você foi até a origem, acolheu a dor, agiu com consciência e agora está pronto para viver de um novo lugar. Um lugar onde a vida não precisa mais te repetir, porque agora, finalmente, você acordou. Você chegou até aqui e isso já diz muito. Poucas pessoas têm coragem de olhar com tanta profundidade para si mesmas, de mergulhar nas suas dores, nos seus ciclos, nas suas sombras. Mas você fez isso, e por isso algo já mudou dentro de você. Talvez de forma sutil, mas mudou. Você reconheceu o padrão, enxergou a origem, acolheu a dor, agiu com consciência. E agora transcendeu. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. E mesmo que o mundo ainda não tenha mudado à sua volta, o seu mundo interno está diferente. Mais silencioso, mais leve, mais forte. O que antes te dominava agora foi iluminado pela sua presença. Carl Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E talvez essa seja a lição mais importante de tudo que vivemos aqui. Porque no fim das contas, não importa quantos livros você leu, quantos cursos fez, quantas promessas já tentou cumprir. O que importa é o quanto você está disposto a se olhar de verdade, sem máscaras, sem desculpas, com compaixão. O verdadeiro caminho espiritual não é linear, não é bonito o tempo todo. Ele é profundo, ele é cru, ele exige presença, ele exige entrega e também oferece algo que nada externo pode dar: reconexão com quem você realmente é. Você não veio a este mundo para viver em piloto automático. Você não está aqui para repetir ciclos sem fim. Você está aqui para despertar, para integrar, para curar. E quando você faz isso por você, você cura gerações. Você rompe padrões familiares. Você liberta sua linhagem. Você abre espaço para que seus filhos, netos ou pessoas ao seu redor não carreguem os mesmos pesos que você carregou. Essa é a beleza do trabalho interno. Ele começa silencioso, dentro de um quarto com uma dor no peito, e termina ecoando no mundo. O que você viveu aqui hoje não é um simples conteúdo, é um ponto de virada. E se você sente isso no seu corpo agora, respira fundo, coloca a mão no coração e diga com sinceridade: eu me escolho, eu me acolho, eu me liberto. Você não precisa mais repetir, porque agora você viu, agora você sabe, agora você está consciente, e a consciência é algo que ninguém pode tirar de você. A partir daqui, o caminho continua. Talvez com tropeços, talvez com lágrimas, mas também com luz, com verdade, com presença. Toda vez que sentir que está caindo no velho padrão, lembre-se, isso é só um convite para voltar para o centro, para voltar para si, para lembrar que você não é aquela dor. Você é aquele que observa a dor, com olhos amorosos e alma desperta. E se esse vídeo tocou algo profundo em você, compartilha. Não só com outras pessoas, mas com você mesmo. Escreve nos comentários qual ciclo você está encerrando agora. Às vezes, só o ato de escrever já traz libertação. E ao compartilhar, você não só reforça a sua cura, como ajuda outras pessoas a reconhecerem as delas também. Se quiser continuar essa jornada, se quiser seguir despertando, se quiser mais ferramentas, mais consciência, mais verdade, fica com a gente aqui no canal. Esse é um espaço seguro, íntimo, real, sem máscaras, sem promessas fáceis, só alma com alma. E para encerrar, deixo com você uma última frase de Jung. A sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Hoje, você olhou para dentro. Hoje, você despertou um pouco mais. E esse é o verdadeiro milagre.